Olá, estamos começando mais um Direito em Pauta. Comigo, Renata Berenguer, diretora tesoureira da ESA, e Isabela Lessa, vice-diretora-geral da Escola Superior de Advocacia. Hoje, o tema vai ser bem interessante e polêmico, né, Bela? Pois é, Renatinha. Hoje estaremos recebendo Ademar Rigueira e Armando Mouri Fernandes, advogados, para debater com a gente um tema muito importante no direito penal e que, na verdade, gerou o interesse de todos os cidadãos brasileiros. Todo mundo andou acompanhando a questão da anulação do processo do ex-presidente Lula pelo Supremo. E nenhum advogado está isento de receber uma pergunta dos seus familiares ou de qualquer outra pessoa no meio da rua que saiba que você é advogado sobre esses processos, né? E nada mais normal do que a gente começar explicando para todos vocês e envolvendo também nesse assunto tão legal, tão interessante, o que é finalmente essas decisões, recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do que elas tratam. Ademar, por favor, prazer recebê-lo aqui, prazer também recebê-los. E espero que vocês se sintam em casa, porque a ESA é a nossa casa. Eu me sinto muito em casa, né? Eu tive a honra de ser presidente dessa casa e é sempre bom voltar, né? Eu voltei agora há pouco, né, para o Conselho Federal, depois de 18 anos de presidente, mas é sempre uma honra para mim estar aqui, é sempre uma honra estar participando de eventos da OAB. Do que se tratam as últimas 3 decisões do Supremo Tribunal Federal? E se, de fato, a incompetência do juiz Sérgio Moro já tinha sido apreciado pela Suprema Corte? Essa pergunta é muito interessante porque as pessoas sempre acham que o Supremo está julgando a todo momento assuntos de Lula. Não, o Supremo ele tem um procedimento próprio. As questões chegam ao Supremo depois de passar por várias instâncias, né? Primeiro houve essa discussão com o próprio juiz Sérgio Moro, depois essa matéria foi para o TRF da 4ª Região, que era o tribunal que julgava as decisões proferidas pelo juiz Sérgio Moro, depois passou pelo STJ até chegar ao Supremo. Então é um caminho muito longo que às vezes outras decisões vão acontecendo e as pessoas misturam um pouco. Essa questão do processo do presidente Lula chega ao Supremo para essa discussão depois de passar por todo esse percurso, né? Por todas essas instâncias. E, logicamente, outros processos de Curitiba foram sendo julgados, não é, antes do processo de Lula. Né? Inicialmente, primeiramente, a questão da competência. Se tinha um entendimento de que o processo em Curitiba surge em virtude da questão da Petrobras, já por uma conexão, uma ligação com o processo anterior que tinha em Curitiba, e daí vários casos da Petrobras foram surgindo, delações desses casos também foram surgindo, trazendo outros casos, e terminou-se por ter uma competência quase universal do que aparecia de prova ou de investigação das empresas, não é, dessa questão primeira, que era a questão da Petrobras. E tudo foi ficando, né, em Curitiba, né, com a competência da análise do juiz Sérgio Moro, que era o juiz da vara própria de investigação. E essa matéria vinha sendo discutida constantemente pelos advogados, pelos acusados, dizendo, olha, uma coisa é a Petrobras, né, havia uma discussão até se o caso da Petrobras era afeta realmente ao juiz Sérgio Moro, mas isso prevaleceu e começaram as discussões, olha, determinado caso não é Petrobras. Por que está? Só porque é fruto de uma delação de um dos acusados, de uma dessas empresas envolvidas, é o juiz Sérgio Moro. Isso foi sendo discutido e o Supremo começou a entender que nem todos os casos que surgiram nessas investigações da Lava Jato eram de competência do juiz Sérgio Moro. Ou seja, nem tudo que era Lava Jato era Sérgio Moro, era a vara de Curitiba, né? Então, começaram a fazer essa distinção. Então, alguns casos foram sendo remetidos para os outros estados. O ministro Fachin, né, ele sempre teve uma postura de permanecer, de estabelecer a competência do juiz Sérgio Moro para praticamente tudo. Ele sempre era vencido na turma, né? Só que ele foi sendo constantemente vencido. E esse habeas corpus que chegou na relatoria do Fachin, que era o relator da Lava Jato, no caso do presidente Lula, era extremamente semelhante àqueles outros casos que ele ficou vencido na turma
né, na segunda turma, onde os processos foram remetidos para outras, por exemplo, para o Distrito Federal, para o Rio de Janeiro, para Pernambuco. E aí, neste caso, mesmo ele tendo uma opinião, né, contrária, ele se sentiu obrigado a acompanhar o posicionamento constante da turma e entendeu de remeter para o Distrito Federal, né, o processo que estava de reconhecer a incompetência. Só que muita gente diz, mas por que só foi reconhecido agora? Porque só agora chegou ao Supremo depois de tramitar por todas as instâncias. Essa foi a primeira decisão, a decisão monocrática. Isso. Mas depois a gente tem uma outra decisão, que é já da segunda turma, que era em outro habeas corpus, discutindo já a suspeição. Certo. Aí vamos explicar para que vocês entendam bem. Por que é monocrática? Porque cabe regimentalmente, como é um entendimento que é uma decisão pacificada na turma, o ministro ele pode decidir monocraticamente. E ele entendeu de decidir monocraticamente. Então, a primeira decisão foi monocrática porque ele entendeu que aquele assunto tratado acerca da competência do juiz Sérgio Moro era uma matéria repetitiva na turma, que já tinha uma posição firmada e que não precisaria levar obrigatoriamente, ele poderia até levar, mas não precisava obrigatoriamente ser encaminhada para a turma. Decidiu monocraticamente. Só que nessa decisão monocrática, ele disse, estou determinando a incompetência do juiz Sérgio Moro e, ao final, ele disse, estou julgando também prejudicados os habeas corpus tais e tais e tais. Prejudicado é quando a decisão dele já afeta o outro julgado. Por exemplo, outro habeas corpus da outra parte que também discutia a competência naquele mesmo processo, né? E, dentre eles, ele entendeu que era prejudicado um habeas corpus que estava sob a relatoria agora do ministro Gilmar, que é da mesma turma, Gilmar Mendes, acerca da suspeição do juiz Sérgio Moro. Porque existia um habeas corpus que tratava da suspeição, que já tinha se iniciado esse processo, depois o ministro Gilmar suspendeu a sessão e estava parado esse habeas corpus para complementar o julgamento, sem o ministro Gilmar acabar o julgamento propriamente dito. E aí ele julgou prejudicado. Na sessão seguinte, o ministro Gilmar levou esse habeas corpus da suspeição e disse, olha, eu entendo que não há prejuízo à apreciação da suspeição, os objetos são distintos e eu concordo plenamente com isso. Eu acho que um está se discutindo a competência territorial, o outro está se discutindo a suspeição do juiz. Eu acho que é uma decisão que vai muito além do que foi decidido, que não poderia estar prejudicado. O ministro Gilmar levou para a turma, com a presença do ministro Fachin, dizendo que não concordava com aquela decisão proferida e queria julgar o habeas corpus. A turma entendeu que não estava prejudicado e julgou concedendo a ordem habeas corpus para determinar a suspeição do juiz Sérgio Moro e anular os atos praticados. Então, a gente terminou tendo duas decisões, uma pela incompetência territorial, remetendo o processo para o Distrito Federal, e outra reconhecendo a suspeição. Como essa decisão de Fachin, vamos lembrar que a decisão de Fachin foi monocrática. Então, dessa decisão monocrática, cabe um recurso chamado agravo interno, né, um agravo regimental, né, e que Fachin foi e poderia ter levado para a turma, mas entendeu de afetar essa decisão, como tinha uma repercussão grande, para o Pleno. A matéria foi para o Pleno, o Pleno manteve a decisão de Fachin em relação à incompetência do juízo de Curitiba, certo? Manteve, mas também foi apreciado nesse recurso o desdobramento da decisão de Fachin, que era a prejudicialidade dos outros habeas corpus da suspeição. Então, se o Pleno entendesse que Fachin estava correto e estaria prejudicado, anularia aquele outro julgamento da segunda turma da suspeição. E o Pleno disse, não, os assuntos são diversos, a turma já apreciou a suspeição, não cabe ao Pleno alterar uma decisão já proferida pela segunda turma, e aí manteve a suspeição. Então, as duas decisões estão mantidas, da suspeição e da incompetência. É interessante destacar que essa supercompetência que foi criada em algum momento, logo no início, que todos os processos eles foram aglutinados em Curitiba,
ele já tinha gerado várias repercussões e também um posicionamento do Supremo naquele momento, entendendo que era sim plausível. Só que em seguida vários outros fatos vão chegando e o Fachin já tinha um posicionamento diferente nesse sentido, mas ele acompanha o Supremo, por isso a sua decisão monocrática, entendendo da incompetência. A grande repercussão que fez com que isso chegasse ao pleno efetivamente foi também, não só o fato da questão em si, mas principalmente por ele ter decidido quanto a outros recursos que não teriam a mesma competência. Aí o Ademar falou interessante, a imparcialidade é uma competência diferente da competência, então não haveria condições de analisar esses dois méritos no mesmo recurso. E foi importante a mantença dessas duas decisões, que, como ele bem reforçou, tem vigorado até então. Vocês tocaram num ponto importante e que é o que gera inquietação. Qual é a repercussão disso na prática? Isso gera uma nulidade no processo até que ponto? O que vai poder ser aproveitado, o que não vai poder? A gente sabe que o processo ele parte de uma lógica de aproveitabilidade dos atos, mas até onde? Há nulidade sem prejuízo? Não há? Como é que a gente afere esse prejuízo no caso concreto? E aí? É um debate do momento. Se a gente for pensar no entendimento jurisprudencial, como estávamos discutindo recentemente, o processo penal ele entende que pode haver o aproveitamento, né, da nulidade relativa, até tentando respeitar a celeridade processual do aproveitamento de toda essa construção. A jurisprudência tem sido favorável nesse sentido. Mas o que a gente estava argumentando justamente é a oposição contrária da doutrina. Porque se eu tenho vários argumentos e constituições de provas no decorrer desse inteirinho de vários recursos, que inclusive fizeram surgir fatos novos, inclusive a imparcialidade do juiz original, o porquê de eu aproveitar esse conjunto probatório. Faria até um pouco de contradição da necessidade de rever os atos de um juiz imparcial. Então, a gente tem um posicionamento do jurisprudencial que entende que é possível, mas há uma grande tese que pode reconhecer a nulidade total desses atos, fazendo com que o processo ele comece a correr, digamos assim, do zero. Que todo o conjunto probatório seja constituído novamente, o que pode trazer um prejuízo posterior, que é a questão da prescrição do crime, considerando o lapso temporal de quando o crime foi aferido até o momento de sua decisão, que é outra coisa que a gente vai enfrentar posteriormente. Isso é muito interessante porque tem essas duas decisões. É um samba, né? isso. Qual seria o efeito de cada uma? Só complementando, e eu concordo plenamente, que foi dito, mas complementando, nós temos uma situação. Se fosse competência só, como se trata de uma competência territorial, é o que a doutrina chama de nulidade relativa. Então, os atos decisórios poderiam ser convalidados, né? O juiz novo vai dizer, olha, eu vou convalidar, o Ministério Público teria que convalidar a denúncia contra Lula, o novo, aí é questão do promotor natural, não é? O procurador federal teria que convalidar essa denúncia, ratificar, o juiz convalidar o recebimento, não é? A parte teria que provar que a não realização de uma nova instrução geraria um prejuízo, né, para que essas provas fossem refeitas, né, se tratando de uma nulidade relativa. E todos os atos decisórios, por exemplo, recebimento da denúncia, sentença, tudo teria que ser refeito ou convalidado. Só a sentença que teria que ser efetivamente refeita, mas os outros atos convalidados. Quando se reconhece a suspeição, como foi feito, aí se trata de uma nulidade absoluta, porque a suspeição afeta o devido processo legal, que é um princípio constitucional. Então, em sendo um princípio constitucional, como afetou o devido processo legal, nulidade absoluta. A doutrina que eu me filio, né, eu acho que você Sim. também, né, eu acho que todos os atos decisórios praticados são nulos, ou seja, desapareceria aquele processo e o processo teria que ser todo refeito. Essa é a minha posição e da larga maioria da doutrina, se tratando, não faz sentido eu afetar, eu dizer, olha, o juiz desrespeitou o devido processo legal porque era um juiz suspeito, o juiz que estava ligado a uma das partes. Ele não estava distante do procedimento. E aí eu aproveito o que ele produziu, né, não faz muito sentido. Mas a jurisprudência hoje entende que mesmo nos casos de nulidade absoluta,
Se o juiz convalida os atos decisórios, as provas produzidas também podem ser convalidadas, né? Tem entendido dessa forma e aí vai ser aí uma grande discussão quando foco, se iniciar. Né? Esse vai ser o foco agora de observação, agora, juridicamente e social também. Uma coisa é clara, né? Uma coisa é clara. Não existe mais condenação de Lula, né? A sentença foi anulada, né? Os atos decisórios precisam ainda ser convalidados. Então, é uma grande discussão que vem o processo. E mais, a interrupção da prescrição, né, que é aquele tempinho, né, que para as pessoas que não sabem, o Estado tem um tempo para processar alguém da prática de um crime. Né? Esse tempo é regulado pela pena máxima aplicada ao crime. No caso de Lula, já está pertinho de ocorrer a prescrição. E uma das situações que interrompe a contagem desse prazo, esse reloginho que todo processo tem, é o recebimento da denúncia. Então, como aquela denúncia, o recebimento foi anulada, só com a convalidação ou com um novo recebimento, com a nova denúncia, é que vai se interromper. Então, esse relógio não parou de correr como tinha parado anteriormente. Ele não parou mais, ele está correndo. Então, pode ocorrer a prescrição em breve do caso de Lula. E a repercussão, né? O efeito disso é que também o presidente, ele se torna elegível novamente. Então, claro. Muito provavelmente encontraremos aí nas próximas eleições. Independente desse entendimento, se há nulidade absoluta ou relativa, que é o foco da observação, como a gente disse há pouco, mas se houve a nulidade desse processo, automaticamente não há condenação, que é uma coisa que a gente tem que observar dentro do processo penal. Se o processo está anulado, não existe uma condenação. Se não existe condenação, não existe interrupção dos seus direitos políticos e hoje ele está elegível. E essa decisão acerca da nulidade, seus efeitos, o que pode ser convalidado ou não, deve sair quando? O processo, o Supremo determinou já a remessa do processo em virtude da competência, não é, para, se ele não tivesse reconhecido a competência, não é, teria anulado o juiz Sérgio Moro, viria um substituto na própria vara, na 13ª Vara de Curitiba. Como ele reconheceu a competência também, o processo sai de Curitiba e o Supremo reconheceu que a competência era do Distrito Federal. Então, vai sair de Curitiba, vai para o Distrito Federal, já foi remetido, salvo engano. O procurador do Distrito Federal terá que ratificar a denúncia lá atrás que foi oferecida contra Lula. Depois disso, o juiz vai praticar o primeiro ato. Ou ele vai convalidar, ou ele vai entender que se trata de nulidade absoluta e vai dar um novo despacho recebendo a denúncia, abrindo prazo para oferecimento de resposta. Isso a gente só vai saber quando o juiz competente, que for do Distrito Federal, começar a praticar os primeiros atos decisórios. Cenas dos próximos capítulos. Desse primeiro ato... Já não bastasse todas essas discussões. A repercussão principal agora nesse primeiro ato, dessa nulidade, é que automaticamente a gente sabe que qualquer decisão dele vai haver um recurso. Então, isso, consequentemente, vai travar ainda mais o andamento processual e a gente fica realmente em atenção, nós, no mundo jurídico, né, pensando o que esse processo traz de inovação, porque a gente realmente entende que existe um posicionamento jurisprudencial, mas, pela repercussão desse processo, há uma possibilidade de grande modificação do entendimento desse. Me parece que a gente tem uma guerra muito grande entre a doutrina e a lei, né? A todo tempo a gente falou aqui sobre várias possibilidades, né? Em um assunto tão delicado, existem tantas variantes que a gente não consegue aí acompanhar, por isso talvez seja esse sentimento. Nisso que a gente está falando, eu citei a jurisprudência do STJ, né? Como eu disse, o Supremo vai reapreciar isso tudo, mas só vai reapreciar isso quando chegar o momento do Supremo, que é a questão da escada, né? A gente tem que ir degrau por degrau para o Supremo reapreciar. O Supremo teve uma decisão agora, mandou lá para baixo. O que houver lá no Distrito Federal vai motivar novos recursos. E isso vai ter que percorrer novamente as escadas naturais, que são, no caso de Brasília, vai para o TRF competente para Brasília, 4ª região. Não, 4ª região é Curitiba, 1ª região, depois vai ter que ir para o STJ, Supremo novamente. Então, tem muito caminho para se percorrer, para se chegar a um desiderato. O certo que a gente tem hoje é que Lula hoje não tem mais nenhuma situação de inelegibilidade. Ele pode ser candidato porque ele não é mais condenado. E com certeza na eleição ele vai estar com esse direito preservado porque ele só pode deixar de ser candidato
se houver uma condenação em segunda instância. Então, a gente está falando do que vai ocorrer ainda na primeira instância. É distante. Então, e tem um aspecto interessante que a gente tem que separar essa análise técnica de tudo que está acontecendo, todo esse contexto. A gente entende que os tribunais eles tendem a se posicionar de forma técnica. Esse andamento que o Ademar ele fez realmente é um andamento bastante técnico do judiciário, faz parte da nossa rotina, mas a gente tem que saber separar isso na hora da análise para entender se não há uma influência, claro, de todo esse contexto político ou contexto partidário, digamos, para que a gente entenda a repercussão desse caso, não só para a realidade social, mas também para o nosso mundo jurídico, que é importantíssimo o crescimento desse debate. É muito importante lembrar que devido processo legal é uma garantia constitucional para todos nós. Saber quais são as regras do jogo, saber o passo a passo, que o processo não seja kafkaniano, que seja muito claro, né? Isso é necessário e assegura a todos nós, mas a politização da vida, ela está tão complexa hoje que às vezes se discute esse caso, que tem tanto embasamento técnico e tanta polêmica, como vocês trouxeram também, a uma questão meramente da política que está subjacente e reside aí na nossa vida. Né? É uma redução de mérito, né? Exato. É uma redução de mérito. Porque eu sempre gosto de usar o exemplo de que o processo, a pessoa tem que analisar como se ele fosse o réu. Perfeito. Né? Ou como se um parente próximo dele fosse o réu. Porque a gente começa a ter uma visão diferente da situação. Isso A gente está garante mais falando em segurança garantias jurídica, né? individuais, na garantia do cidadão. A gente não está falando de Bolsonaro, Lula, política. Né? A gente está falando de garantias individuais. Então, a única discussão que a gente tem aí é acerca da suspeição do juiz Sérgio Moro, se ela foi correta ou não. Mas aí é outro programa, senão a gente vai falar aqui muito. Então, vocês com certeza irão retornar, porque o Supremo tem muito aí a trabalhar e a gente também tem para levar informação para a advocacia pernambucana, né? Então... Agradecemos demais, Armando. Agradecemos demais, Ademar, pela presença, pela clareza da explicação. Esse é um tema relevantíssimo. Processo é um valor que tem que ser resguardado por todos nós. Essa ponderação de pensemos como se fôssemos à parte é muito importante, porque a gente às vezes tende a flexibilizar regras, que são regras que asseguram a própria democracia. E aí, Renatinha? Bela, eu só posso dizer que hoje eu aprendi demais. Em um curto espaço de tempo, eu tenho certeza que todos vocês também conseguiram acompanhar todo esse emaranhado de decisões do Supremo Tribunal Federal e entender que esse tema é muito complexo. Então, foi um prazer recebê-los aqui, foi um prazer estar com vocês também e até a próxima.